tem intimidade. O Espírito de Deus é a única forma de nos ligar a Ele. Quando Ele fez, Ele diz que o Todo-Poderoso soprou nas nossas narinas e nos fez alma vivente. O homem está vivo, mas com uma observação. Hebreus capítulo 2, versículo 6. O escritor vai relatar quem é o homem, mas em certo lugar testificará alguém dizendo que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. Versículo 7. Olha, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. O escritor está dizendo, como os anjos de uma massa angelical viviam para a eternidade, o homem foi criado para viver santo, foi criado perfeito, santo para adorar a Deus, mas não morrer, mas viver também eternamente, mas um pouco menor que os anjos. Já era Deus dizendo no meu pensamento, eu vou fazer eles um pouco menor, sem a capacidade angelical, porque os anjos erraram e eu tive que julgar sem dar direito à defesa, mas o ser humano não, eu vou fazer ele menor, porque se ele errar, eu vou dar direito da segunda chance de não desistir dele. Ele foi criado especial. Aonde habitava Lúcifer? No Éden. Você leu? Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis. Deus o criou. E no versículo 8 a 10, no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus restaurou a terra. Éden está lá de novo. Lúcifer subia todo dia, levando intimidade da terra a Deus. Agora Deus cria de novo Éden, coloca o ser humano para habitar. E como ele era um pouco menor que os anjos, ele não subia, mas agora era Deus que descia, por conta da intimidade. Tinha santidade no Éden, e a santidade gera intimidade. Então todo ar para descer, Deus descia e o homem o adorava. Veio o capítulo 3 do Gênesis. Lúcifer, a serpente, entra no jardim. Capítulo 3, versículo 5, salvo engano. E ela vai questionar a mulher. E ela questiona dizendo que Deus disse a vocês que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. A mulher disse não. Ele disse que de todas as árvores a gente pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos, morreremos. Aí ele diz, não, vocês estão enganados, ele está com medo de vocês, porque Deus sabe, isso é a serpente falando, que no dia em que dele comerdes se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, semelhante a ele. Veja que o mesmo crime que ele cometeu lá atrás, o mesmo pecado que afastou e cortou a intimidade dele com Deus, ele propõe para o ser humano fazer. No dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a ele. Então o ser humano desobedece, quebra o protocolo e comete o mesmo crime que os anjos cometeram. Então o texto vai dizer que passam. Aí Deus, como é justo, e nós como pentecostais bíblicos, sabemos que Deus tem seus atributos e entre eles tem a onisciência. E o atributo onisciência se implica dizer que Deus sabe tudo antes que aconteça, vê tudo, sabe tudo. Então Deus viu que o homem errou, mas o devido processo legal começa em Deus. O devido processo legal começa aqui, que quer dizer, do âmbito jurídico que Paulo está falando, que eu não posso ser condenado, julgado, sem direito à defesa. Então quando o homem peca, aí Deus vem, e quando Deus vem, ele vai tirar, ele vem como inocente, ele vem e entra no jardim, e vem querendo ser adorado, mas o pecado que entrou, afastou o homem de Deus. O pecado distancia o homem de Deus, e agora o homem está longe de Deus. Segura bem baixinho, por favor. O pecado vai fazer com que o relacionamento seja quebrado. Aí Deus entra no jardim
e o Éden está vazio. O homem está escondido por conta do pecado. Aí Deus pergunta, onde você está? Eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Ora, por que você está escondido? Porque eu estou nu. Por que você está nu? Porventura comesse do que eu disse para não comer? A mulher que tu me deste me enganou. Ou seja, Deus deu a oportunidade de defesa ao homem. Mas ele não se defende, ele transfere a culpa. Ele pergunta à mulher não se defende, não se justifica, transfere a culpa. Aí para a serpente não tem o que dizer, aí Deus traz a punição para ambos. Veja que o pecado entrou. E o pecado vai fazer o quê? Vai cortar de novo o relacionamento. Porque aonde tem pecado, a santidade é afastada. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado veio, a desobediência veio. E vai culminar na sequência do texto que Deus traz as sanções para ambas as partes. Era para ele ter condenado o homem como condenou os anjos logo aqui. É o mesmo crime. E dentro do aspecto jurídico do nosso Código Civil, ou seja, da nossa legislação, vamos tomar como preceito dentro de um processo jurídico que Paulo está falando. No Romanos 8. Já tinha um julgamento pelo mesmo crime. Então, pela lógica, Deus tinha que julgar pela justiça, que é a mesma jurisdição, é o mesmo juiz, a jurisprudência. Ele teria que julgar a gente como julgou os anjos, porque é o mesmo crime. Já havia lá atrás um julgamento. Mas não. O homem se afastou de Deus, quebrou a santidade. Aí a graça vem. Quando toda a justiça dizia, vai ter que ter o mesmo julgamento. Aí a graça entra. E a graça é favor que não se merece. Aí Deus mata o animal, cobre a nudez do homem, mas faz o quê? Eles são expulsos do Éden. E o Éden é fechado. A igreja é lacrada e não tem mais lugar de intimidade para Deus descer na terra. Porque não tem santidade. E sem santidade Deus não desce. Aí passa o tempo. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. No capítulo 6 do Gênesis, é o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que é que Paulo diz, o que a gente já sabe de qual é salteado. Romanos, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou no capítulo 3, e ele abundou, ele cresceu. Vê Romanos 5, capítulo 5, versículo 19 e 20. Ele vai dizer que o pecado abundou, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20, o que é que ele diz? Versículo 20, ele vai dizer, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Porém, aonde abundou o pecado? Aqui, o pecado cresceu. Aí Deus vem de novo. Por quê? Porque o inferno, a morte e o pecado, e as 7 testemunhas de acusação. Porque aquelas testemunhas que nós lemos no capítulo 8, tribulação, perseguição, angústia, fome, nudez, perigo e espada, eles afastaram Adão de Deus. Porque as testemunhas de um julgamento não pertencem às partes, pertence ao juiz. Então elas têm o direito e o dever de dizer toda a verdade, nada mais que a verdade. Como Adão e Eva não se justificaram, então aquelas testemunhas afastaram eles de Deus. E se afastou, não tem intimidade mais. Então agora o pecado vem e abunda. Capítulo 6 do Gênesis. Você vai ler capítulo 6, versículos 5 e 6. Aí vem dizendo o quê? Que Deus agora vê que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era má. Então o inferno, o pecado e a morte pedem um novo julgamento. Porque o pecado predomina, não tem como justificar o homem.
Então há uma nova aliança. E Deus desceu para ver e viu que era verdade. As testemunhas testificaram. É verdade. Eles erraram. É pecado. É culpa. Pode olhar que todo o erro da raça humana está baseada no testemunho dessas, no depoimento dessas testemunhas. O homem só se afasta de Deus por conta da tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo. Todas essas que são as teses que separam o homem de Deus. E elas são testemunhas diante de Deus. Aí Deus vai agora e vê. E aí ele decide. Versículo 6. Ele define julgar de uma vez por toda. E o que é que ele diz? Isso não é pesado? Você já pensou para um pai dizer para o filho: eu me arrependi de ter gerado você? Aí Deus diz: me arrependi de tê-los feito. Vou dar fim a ele. Vou acabar com eles de uma vez por todas. Aí o que é que vem? O dilúvio. Mas quando Deus assina a condenação total, aí a graça vem de novo. Aí a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus decide: eu vou poupar 8 almas, mas não vou desistir deles. Eu não vou desistir do relacionamento. Eu vou trazê-los eles de volta. O dilúvio vem.